quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13, versículo 10. Eu quero compartilhar contigo algo que Deus colocou no meu coração. Tem aí o tema? Chegou o tempo de endireitar-se. Você concorda comigo que tudo tem seu tempo na vida? Sim ou não? A maior prova disso que Eclesiastes capítulo 3, depois você lê na tua casa, diz que há tempo para todas as coisas. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de arrancar. Tem tempo para todas as coisas. Então, tudo tem um tempo determinado. Não há mal que dure para sempre. Tudo tem um propósito. Quando a gente vive um momento difícil na nossa vida, é porque Deus está querendo falar conosco e nos revelar algumas coisas que até então não entendemos. Dificilmente você vai ver Deus trabalhando no coração de alguém quando tudo está indo bem. Até porque quando tudo está indo bem, às vezes a gente não tem nem condições de perceber as coisas erradas que estamos fazendo, porque afinal de contas está dando certo. Tem um ditado que diz que time está ganhando não se mexe. Então, quando está tudo dando certo, é difícil você parar e refletir. Não é dizer que não aconteça, mas é difícil você parar e refletir e você consertar alguma coisa que está errada. Então, tudo tem um tempo. E eu acredito que chegou o tempo de endireitar-se. Chegou o tempo de nós entendermos através do texto que nós vamos ler juntos que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos colocar numa posição de vencedores. Deus não nos chamou para perder batalha. Deus não nos chamou para andar perambulando para lá e para cá. Deus não nos chamou para ficar passando necessidade. Deus não nos chamou para ficarmos mendigando pão. Deus não nos chamou para ficarmos sofrendo a vida inteira. A maioria dos nossos sofrimentos são frutos de decisões nossas. Algumas situações é o Senhor que está trabalhando no nosso interior e nos levando numa prensa para que nós possamos aprender algumas coisas. Quando você vai para Israel, tem o lugar da prensa, a prensa de azeite. E essa prensa é o lugar onde a azeitona, ela é colocada ali, ela é prensada, e ela depois que passa de uma prensa, sai o azeite, o óleo, depois ela é colocada num outro tipo de prensa, para que ela consiga tirar aquilo que não conseguiu ser tirado na primeira. Então, quando somos prensados pelo Senhor, entenda que Deus não está querendo nos matar, mas Ele está querendo tirar o melhor de mim e de você. Porque nós temos condições de dar algo a mais para Deus. E quando eu li esse texto, o Senhor falava muito ao meu coração, porque eu não sei se você vai concordar comigo, mas tenta imaginar comigo se nós pudéssemos expressar com o nosso exterior aquilo que nós estamos vivendo internamente. Exemplo, muitas pessoas que aqui estão, você olha às vezes e fala assim, caramba, bonita, arrumada, mas você não sabe como está a vida dessa pessoa por dentro. Então, se as pessoas conseguissem expressar externamente o que elas estão vivendo por dentro, seria muito fácil a gente olhar para uma pessoa e conseguir diferenciar quem está vivendo plenitude e quem está tendo derrota. Quem está passando pela prensa e quem está glorificando ao Senhor de pé. Às vezes olhamos para as pessoas e não conseguimos dizer o que elas estão vivendo, porque o exterior delas não revela o interior que elas estão vivendo. Por isso a Bíblia diz que se nós não tivermos discernimento de espírito, jamais iremos conseguir diferenciar uma coisa da outra. Paulo, certa vez, com os discípulos, ele está caminhando. E ele está caminhando e já há alguns dias uma menina vinha atrás dele e dizia, eis aí homens de Deus, eis aí homens de Deus. Ela não estava um dia só falando isso, a Bíblia diz que ela estava alguns dias dizendo isso. Até que chega um momento em que Paulo percebe que
ele tem um discernimento de espírito, e ele percebeu que quem estava revelando para aquela menina não era o Espírito Santo, mas era um espírito maligno que atuava na vida dela. Então o texto diz que Paulo, ele olha para trás e fala assim: saia dela agora. E o espírito maligno saiu sobre a vida daquela menina. E o texto diz que ela era uma menina, que tinha um espírito de adivinhação. Então os homens daquela cidade começam a ficar irados com Paulo e com os seus amigos, a ponto de baterem neles, porque eles perderam aquilo que trazia sustento para aquela cidade, que era a menina que adivinhava as coisas. Por isso, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Nem tudo que é adivinhado é da parte de Deus. Quando você vê alguém falando alguma coisa, adivinhando alguma coisa, acredite no teu espírito, que não sou eu que estou te dizendo, esse livro nos revela, nem tudo é da parte de Deus. Agora você, quando olha para um profeta de Deus, quando você vai olhar para a vida de Samuel, quando você vai olhar para a vida de Isaías, Jeremias, os caras eram usados no espírito, os caras iam lá e revelavam. Segunda Reis, capítulo 5, a Bíblia diz que chega um homem chamado Naamã, vai até Israel, porque a menina que trabalhava na casa dele disse para ele que se ele conhecesse o profeta que ficava lá em Israel, ele seria curado das suas lepras. O texto diz que quando aquele homem, um general, ele chega na casa onde o profeta estava hospedado, diz o texto muito claramente que o profeta nem recebe o general. Ele simplesmente fala o seguinte: diz para ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O general trouxe um monte de presente para dar para o profeta. E o profeta falou assim: não, pode ir embora com todos os seus presentes que eu não quero nada. Em outras palavras, que ele está dizendo é o seguinte: o que eu preciso eu já tenho, que é o Senhor. Aí o texto diz que aquele homem fica irado e fala que na Síria tinha rios melhores que Jordão, porque quando você for em Israel, você vai ver que o rio Jordão ele é cheio de barro. Ele é uma água barrenta. E aí os homens que estavam com ele começam a dizer para ele o seguinte: mas meu senhor, se ele mandasse você fazer coisa difícil, você não faria? E por que é uma coisa fácil você não quer fazer? A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando que a maior dificuldade de Naamã não era mergulhar no Jordão, mas a maior dificuldade de Naamã era se despir na frente dos seus homens. Porque o grande problema do ser humano é que ele não quer mostrar as suas mazelas e as suas dores. O ser humano ele prefere se esconder atrás de uma religião, atrás de uma Bíblia, atrás de uma situação, a paz do Senhor. E ele não expõe para Deus de fato quem ele é. Naamã, eu tenho certeza que o problema de Naamã não era mergulhar no Jordão. O problema de Naamã é que Naamã andava com uma farda e era cheio de patente. Então os homens que caminhavam com ele sabiam que ele era um homem de guerra, ele era um general, ele dava ordem, ele comandava, ele fazia, ele acontecia. Mas aquele homem agora estava diante talvez do maior problema da vida dele, que era mostrar para a sua tropa aquilo que estava por trás do seu uniforme, da sua farda. Mas o texto diz que Naamã ele resolve ouvir os seus homens. E ele tira a farda. Eu fico imaginando aqueles homens olhando para ele, sem piscar e vendo o seu corpo completamente tomado de lepra. Ele mergulhou uma vez no Jordão, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda, não aconteceu nada. Mergulhou a terceira, a quarta, a quinta e a sexta e não aconteceu nada. Porque a palavra do profeta não era 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, era 7 vezes. O que eu quero dizer para você nessa noite, que quando Deus dá uma ordem, Ele diz que alguma coisa vai acontecer, eu não sei se você crê no teu espírito, mas vai acontecer. Porque foi Ele quem disse. E eu quero falar de uma mulher essa noite que é uma mulher que ela chama muito a minha atenção e talvez chame a tua. Está em Lucas capítulo 13, versículo do 10 ao 17, que diz assim o texto. Coloca para mim, por favor. Presta muita atenção comigo.
e ensinava no sábado numa das sinagogas. Então Jesus, ele ensinava. Ele não estava ali curando, não era uma campanha de oração e de cura. Não era a campanha da cura, ele estava ensinando. Ele chegou num ambiente, ele começou a ensinar. E diz o versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de... Presta atenção nisso, um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, a Bíblia é clara em falar o tempo. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, não foi ela quem viu Jesus, Jesus que a viu. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Coloca a mão no seu coração e feche seus olhos, por favor. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, e eis aqui o teu servo. Eu sei que de mim, meu Pai, nenhuma das palavras serão aproveitadas, mas eu tenho convicção no meu espírito que se o Senhor tiver misericórdia e decidir me usar nesta noite, muitas pessoas sairão daqui restauradas, com as suas feridas curadas. Pessoas talvez que estejam encurvadas durante alguns anos e que eu creio no meu espírito que se endireitarão e começarão a olhar para o alto e não mais para baixo. Toma, Senhor, eu te peço nesta noite a minha boca. Toma o meu coração e fala através dos meus lábios. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Deixa no versículo 1, por favor. No 10. Interessante que Jesus, ele ensinava. Ele não estava lá curando. Ele ensinava. E aquela mulher, ele ensinava no sábado, numa das sinagogas. Olha o que diz o versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito, havia 18 anos e andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Eu queria que você tentasse imaginar assim, Jesus dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, num domingo, ele está lá ensinando, e entra uma mulher andando assim, toda encurvada. Ela não consegue olhar para frente, ela não consegue olhar para o alto, porque existia um espírito maligno que atormentava. A Bíblia diz que é um espírito de enfermidade. Eu não sei se você acredita, mas existem doenças que são enfermidades lançadas pelo diabo. Por isso a palavra de Deus diz que a oração de um justo tudo pode nos seus efeitos. Quando você ora, quando você entra numa guerra no mundo espiritual e grilhões e correntes são quebrados, nós tomamos posse na terra daquilo que é vencido no céu. Assim diz a palavra do Senhor. Então aquela mulher, ela tinha um espírito de enfermidade, ela andava curvada. E ela estava dentro de uma sinagoga. Por isso eu quero nessa noite que você preste muita atenção nessa mensagem. Não adianta você estar dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, se o Senhor não estiver dentro dela. Naquele dia, a Bíblia não diz, mas creio eu que aquela mulher tinha o costume de ir para a sinagoga, mesmo doente. Mesmo enferma, mesmo curvada, aquela mulher, ela vai para uma sinagoga. E eu pergunto para você, o que faz uma mulher curvada ir para uma sinagoga? Ou aquela mulher acreditava na sua cura,
ou aquela mulher se tornou uma religiosa e aquilo virou um costume na vida dela. Eu não sei, mas aquela mulher estava no lugar aonde ela deveria estar, só que aquele dia foi um dia diferente de todos os dias. Jesus estava lá na sinagoga. E o texto diz que não foi ela quem viu Jesus, mas Jesus viu a mulher. E eu quero também abrir um parênteses. Você pode estar dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, e talvez Jesus possa não estar te vendo aqui dentro. Porque o fato de você estar aqui não quer dizer que Ele te vê. Porque a Bíblia diz que Ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus pode estar dentro da sinagoga e talvez Ele possa não estar te vendo. Mas aquela mulher fez algo diferente para chamar a atenção de Jesus. Quando a gente vai olhar a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que Jesus estava andando no meio da multidão e aquela mulher, ela viu Jesus e ela pensou: se eu ao menos tocar na orla dele, eu serei curada. Então aquela mulher, ela vai até o encontro de Jesus para ser curada e ela é curada. Mas essa mulher que estava na sinagoga, ela não foi ali para encontrar Jesus, creio eu. Ela foi ali como um costume que ela talvez tivesse. Mas o grande problema é que não foi ela que foi ter com Jesus, mas Jesus foi ter com ela. O que você tem feito para chamar a atenção de Jesus? Por isso eu comecei a minha mensagem dizendo o seguinte: se nós conseguíssemos colocar externamente aquilo que nós vivemos internamente, nunca jamais deixaríamos de mostrar para as pessoas de fato como estamos vivendo. Você está aí? Muitas vezes a gente encontra pessoas e a gente olha para ele e fala assim: caramba, eu queria ser igual a esse cara, porque a gente não sabe como ele vive. Porque talvez se soubéssemos aquilo que ele vive, jamais queríamos ser como eles. Muitas pessoas seguem influenciadores, porque os influenciadores, eles vão lá e postam entrando no avião, entrando num carro bonito, eles postam dinheiro na mão, eles postam curso e tal, mas você quer seguir aquele cara por causa de algo externo que ele está te mostrando, mas você não sabe quem ele é. Você está aí? Você não sabe quem ele é. Você não sabe das mazelas dele, dos conflitos, dos problemas familiares. Você não sabe das lutas, talvez, contra alguma doença. Você não sabe, porque se você soubesse, talvez você não quisesse ser como ele. Então, a sociedade está doente, ela tá vivendo algo que, aquilo que é visto, precisa ser imitado. Por isso, quando Jesus chega em Jerusalém, eu amo, porque ele não entra ali num cavalo branco, bonito, cheio de ouro, com uma coroa de rei na cabeça. Ele entra em Jerusalém montado no burrinho. Quem olhasse para Jesus, provavelmente não ia querer ser como ele. Mas quem andasse do seu lado, desejaria ter só um pouquinho daquilo que ele tinha. Você está comigo aí? Então o grande problema não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que nós somos. O grande problema é que nós não podemos ser levados por aquilo que as pessoas dizem para a gente que é, mas nós precisamos conhecer as Escrituras como os crentes de Bereia. Quando a palavra era pregada, eles pegavam lá e conferiam se é verdade ou não, porque quem conhece Bíblia não é levado por qualquer vento de doutrina. Quando tem uma campanha ali, a campanha do descarrego, só vai para a campanha de descarrego quem não conhece a Escritura, porque quem conhece sabe que já foi descarregado há muito tempo na cruz do Calvário. Já foi descarregado há muito tempo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele levou os meus pecados e os teus na cruz do Calvário. As nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos? É o que está escrito nesse livro, Isaías capítulo 53. Então, quando você conhece a Bíblia, você começa... E eu não estou falando para você ser um teólogo, eu estou falando só para você não ser uma pessoa levada... Um menino é assim, meu filho Davi tem 5 aninhos. Quando eu pego ele pela mão, eu levo ele para qualquer lugar. E se você pegar o meu filho pela mão, você também vai levar, porque ele é um bebê. Mas tenta pegar o João, que tem 14. Não vai levar. Tenta pegar o Léo, não vai levar. Porque só é levado pela mão quem é menino, quem é bebê. Quem não sabe o que está fazendo.
Então aquela mulher, ela estava dentro de uma sinagoga, e de repente a Bíblia diz que Jesus estava dentro da sinagoga junto com ela, e Jesus olha, Jesus vê aquela mulher, e quando ele vê aquela mulher, ele fala assim, ei mulher, aí eu fico imaginando ela vindo assim, ó, ela olhando só para o pezinho dele, não sabe nem o que estava falando, aí ele fala assim, você está curada, ele bota a mão sobre ela, a Bíblia diz que ela fica retinha, ela se endireita e ela é curada. Mas o texto continua dizendo que o príncipe da sinagoga, o pastor da igreja, glória a Deus, tomara que não seja comigo, em nome de Jesus. O pastor da igreja disse, não, ei, não pode curar no domingo não. É sábado, só um domingo que é igreja. Pega aí no teu espírito. Sinagoga é para judeu no sábado, culto é para crente no domingo. Então chega no domingo e fala assim, ei, não pode, não Jesus, domingo pode curar não. Pode curar qualquer dia, só não pode curar no domingo. Por que não pode curar no domingo? Porque nós colocamos na nossa mente que o culto é feito de uma forma, que a forma de ser curado é de uma forma, que a forma de ofertar é de uma forma, e que a liturgia do culto é aquele jeito. Se Jesus chegar aqui agora e fizer uma bagunça danada, a gente não vai entender nada. A gente vai achar que é doutrina de homem. Porque nos ensinaram que tem uma forma de se fazer. Nos ensinaram que quando você vem na frente, o pastor ora por você e bota a mão na tua cabeça, você é curado. Mas você não crê que no meio de uma palavra que está sendo lançada, o Espírito de Deus está parando por aí e Ele está curando pessoas. Porque Jesus cura do jeito que Ele quer. Jesus cura no louvor. Jesus cura na oferta. Jesus cura no final do culto. Acabou o culto. Aí você encontra uma criancinha. A criancinha vem, oi tio, tudo bem? Posso te dar um abraço? Aí te dá um abraço e é curado. Porque é assim que Jesus cura. Jesus cura do jeito dele. Jesus faz como Ele quer. Por isso quando você pega o culto, e o culto não é nosso, o culto é dele, quando a gente entrega o culto para Ele e manda Ele fazer do jeito dele, Ele faz tudo que tem que ser feito. Aí você vê gente rodopiando, você vê um monte de coisa. A gente sabe que tem muita coisa que a gente vê aí que é da carne. Mas tudo que é da carne, tenha certeza no teu coração. Um dia a conta chega. Mas aquilo que é do Espírito, agrada o coração do Pai e permanece. Então Jesus, ele quando cura aquela mulher, ela é curada. Aí o chefe da sinagoga, agora eu quero falar no sábado. Ele chega lá no sábado e fala assim, não, peraí, você pode curar qualquer dia, menos no sábado. Porque a nossa religião, ela não permite ser curado no sábado. Aí Jesus fala assim, hipócrita. Eu amo Jesus porque ele ama a pecadora, ele trata com carinho, ele pega o ladrão, o ladrão, um diz para ele o seguinte, ele está no meio de dois. O da esquerda diz para ele o seguinte, se tu é o filho do homem, desce daí e tira a gente daqui também. Aí ele não fala nada com o da esquerda. Aí o da direita olha para ele e fala assim, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí ele fala assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque enquanto alguns querem descer da cruz, outros querem entrar no reino. É uma diferença muito grande entre descer da cruz e entrar no reino. Quem quer descer da cruz não quer passar por problema. Quer viver a plenitude, vai ser próspero, vai ficar rico. Aí a igreja lota. Campanha da prosperidade, aí esse homem aqui do lado esquerdo. Mas, aqui quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O evangelho é muita alegria, mas é luta também. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Então o evangelho não é um evangelho do oba-oba. O evangelho é um evangelho de queimar a carne e viver no espírito. O evangelho é o evangelho de você entender que você é uma nova criatura, que aquela pessoa do passado não faz mais parte da sua trajetória de vida. Então o príncipe da sinagoga fala assim, ei, não pode curar nós. Jesus fala assim, hipócrita. Se o boi de vocês, o jumento, estiver precisando beber água, vocês no sábado não vão dar água para ele? Aí eles, sim. E quer dizer que essa mulher, e ele olha que coisa, ele fala assim, e essa mulher que é filha de Abraão, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, que é irmã na fé, não pode ser curada no sábado? Aí a multidão ficava louca com ele.
Jesus veio para quebrar todo e qualquer tipo de conceito e dogma. Jesus veio para quebrar e transformar a vida de um homem e de uma mulher. Eu tenho visto através do Evangelho Deus manifestar seu poder e glória na vida de muitas pessoas e curar pessoas que muitos achavam que não tinha transformação. Uma vez eu lembro que eu fui para um encontro com Deus e um homem que fazia parte do tráfico de drogas lá na ilha, ele foi para o encontro e ele tinha acabado de matar uma pessoa. Um cara brabo, todo mundo tinha medo dele. E quando chegou lá no encontro, teve um momento lá que ele manifestou. E aí quando foram expulsar o demônio dele, acredite você ou não, ele começou a rebolar. Porque ele era brabo, quando ele tinha que ser brabo. Mas nos momentos que ninguém estava vendo, ele tinha uma outra identidade. Mas Satanás é especialista em envergonhar as pessoas. Mas o meu e o teu Jesus, a especialidade dele é salvar e libertar pessoas. E aquele homem foi liberto para a glória de Jesus. O mundo espiritual, ele é real. Não sei se você crê nisso. Eu estou te falando que eu estava lá. Os olhos que papai me deu, ninguém me contou. Eu estava lá ajudando na libertação. Eu vi com os olhos que papai deu. As pessoas olhavam para ele e tinham medo dele. Quando viram aquilo, não acreditaram. Jesus, ele veio para quebrar as obras do diabo, é o que está escrito nesse livro. Aquela mulher, ela viveu 18 anos com essa enfermidade. Quando você vai entender, você vai estudar um pouco o significado de 18, está aí com o gráfico aí que eu te mandei? Coloca para mim aqui. Eu estava estudando o alfabeto hebraico. Cada número tem... Está dando para enxergar aí? Sim? Aqui embaixo você vai ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 10 aqui. O 10 aqui no canto. O penúltimo aqui ali em cima. É uma letra chamada Iod. Significa ação e mão. E o número 8 é uma letra que é Hit, significa cerca e proteção. Então você vai perceber que o número 18, ele não existe ali. Então ele é a soma do 10 mais 8. Estamos juntos até aqui? Então o 18, ele tem um significado. O 18 significa, o 10 é Iod e o 8 é Hit. Então, esse é o número 18. Então, quando você pega, o que Deus está dizendo é o seguinte: o Senhor, com a sua mão, com a sua mão, ele age para cercar e proteger. O Senhor que estava fazendo na vida daquela mulher, era cercando aquela mulher, e com a sua mão de poder, desfazendo as obras do diabo. E ele estava cercando e protegendo aquela mulher e trazendo para ele. Porque ela frequentava a sinagoga, mas ela não conhecia o Deus da sinagoga. O grande problema não é você frequentar a igreja, é você conhecer o Deus da igreja. O grande problema não é vir para o culto domingo, mas é saber a quem você está adorando. Vai aonde, irmão? Eu vou para a igreja. Vai aonde, irmão? Eu vou para a igreja. Ir para a igreja não salva ninguém, se você não conhecer o dono da igreja. E muito mais do que isso, o dono da igreja conhecer você. Por isso a Bíblia diz que as nossas ações vão trazer um resultado para aquilo de fato que nós queremos nos tornar. Quer que eu te dê um exemplo? Quando você era uma velha criatura, você vivia, a Bíblia diz que nós fomos tirados
do pecado, nós vivíamos ali como que estivéssemos num poço, num lamaçal, mergulhados no pecado, e Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora nós não somos mais como éramos, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas antigas passaram, e que a partir de agora tudo se faz novo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: tudo que você fazia, você não deve fazer mais, porque são as tuas atitudes que vão trazer um reflexo para Deus de fato quem você é. Por isso João capítulo 14, versículo 21, diz que aquele que me ama é aquele que guarda e obedece os meus mandamentos. Esse sim é o que me ama, e esse será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. Em outras palavras, não adianta você dizer que ama a Deus e continuar na prática do pecado. É melhor você não falar nada, e você deixar de fazer o que você fazia, e viver um evangelho genuíno da glória de Deus. Porque quando você vive o projeto de Deus na sua vida, o dono da igreja começa a te conhecer. Você está aí? Na verdade, ele sempre te conheceu, mas ele começa a ver a identidade dele em você. Porque o projeto de Deus, quando Deus coloca Adão no Éden, Deus nunca colocou Adão no Éden para que Adão pecasse. Deus colocou Adão no Éden para que o Éden fosse o jardim de Deus, é o que está escrito na Bíblia. Quando Deus me coloca num ambiente, te coloca num ambiente, Deus nunca nos coloca num ambiente para o ambiente transformar a gente, mas Deus nos planta num ambiente para que o ambiente seja transformado por nós. Por isso a igreja pode estar entupida de gente, se for cheia de gente vazia, não vai passar de mais um culto, mas o dono da igreja não se manifesta nela. Mas quando a igreja, às vezes um culto aqui, quarta-feira de oração, como algumas vezes tivemos, 6, 7 pessoas reunidas, e começamos a orar, e o Senhor, uau, vem com a glória dele, e todo mundo quebrantado, sem poder expressar uma palavra sequer, simplesmente vivendo a plenitude daquilo que Ele é para nós. Porque Deus não está no meio da multidão, Deus está no meio da intimidade. Deus não vive no meio de um bolo de pessoas que se reúnem. A Bíblia diz que Ele busca os adoradores. Eu fico imaginando os domingos, o Espírito dele pairando sobre a terra e vendo o ambiente que está de fato sendo agradável aos seus olhos e às suas narinas. E quando Ele encontra esse ambiente, fala assim: ei, Mateus capítulo 4. Jesus é levado em espírito até o deserto. Ele estava com fome. Ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. O diabo se apresenta para ele e fala assim: ele não diz se tu és profeta, se tu és pastor. Ele diz assim: se tu és filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento? Era comer alguma coisa, que ele estava com fome. Sim ou não? O diabo sempre vai oferecer para você aquilo que você tanto necessita. Mas você precisa entender que se aquilo que você necessita, de fato é a resposta que Deus tem para a tua vida naquele momento. Aí Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele é tentado mais outras 2 vezes, é levado até o cume do monte, e aí se lança aqui, porque a palavra de Deus diz que dá ordem aos teus anjos para que ministrem em teu favor. A reda de Satanás. E aí a Bíblia diz que depois que Jesus resiste à tentação, lê na tua casa, a Bíblia diz que o Senhor, o Pai, dá ordem aos seus anjos para servir Jesus. Jesus não precisou ir lá comprar pão na padaria. Jesus não precisou pedir alguém para ir lá trazer pão para ele. A Bíblia diz que o Senhor mandou os seus anjos servir ao Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa para você essa noite. O projeto do Pai é servir você o tempo todo. Mas um pai que ama um filho de verdade, ele não serve um filho que está indo para um caminho errado. Um pai de verdade, ele não serve um filho que está fazendo coisas que desagradam o pai. Quando o filho faz algo que desagrada o pai precisa primeiro corrigir para depois presentear. Então existem alguns momentos na tua vida que, entenda uma coisa, Deus não está te castigando, Ele está te corrigindo.
Deus não está brigando com você, Ele só está trazendo você para o plumo, Ele só está trazendo você para a linha, dizendo para você o seguinte: ei cara, deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é uma reta, se eu me desviar 1 milímetro aqui, isso aqui no final, quando eu vou abrindo 1 milímetro, lá na frente é 1 quilômetro de distância do ponto onde eu tenho que chegar. Por isso que uma reta é uma reta não pode se desviar nem meio milímetro, uma reta é você andar numa linha. A Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é estreita, difícil é entrar por esse caminho, mas quando você entra por ele, lá no final, existe uma glória aguardando eu e você. Deus tem promessa sobre a nossa vida. Chegou o tempo de nós entendermos o Evangelho e mergulharmos nele. Chegou o tempo de nós pararmos de ficarmos encurvados, porque quem está encurvado olha para o chão e não olha para o alto. Quem está encurvado vê coisas pequenas e não enxerga coisas grandes. Quem está encurvado é tragado pelo mundo e começa a viver aquilo que o mundo pode oferecer. Ei, Jesus nos chamou para andarmos olhando para o alto, sendo alimentado pelo céu, olhando para as coisas que vêm do alto. Jesus nos chamou para comer do alimento sagrado, que é a sua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando você é alimentado pelo Evangelho, quando você come essa palavra, no primeiro momento ela entra, ela parece ser amarga, mas depois que ela desce, ela tem um gosto maravilhoso. Ela começa a fazer efeito. Quando vem a tentação, você olha para ela e você percebe claramente que aquilo não vem de Deus, porque quando vem de Deus traz paz para o teu coração. Pastor, como é que eu vou saber se é de Deus ou não? Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que quando é de Deus traz paz para o coração. Quando você está em dúvida de fazer alguma coisa, se não tem paz, deixa eu te dar um conselho nessa noite: não faça. As coisas de Deus trazem paz. Eu não sei para quem Deus está falando, mas não faça. Tudo que é de Deus traz paz. Você faz com a certeza que vai dar certo. Pastor, e se não der? Se não der, Deus está trabalhando em você, está trabalhando em você, preparando você para alguma coisa maior ali na frente. Mas eu posso garantir para você que não vai trazer dolo para a tua vida. Você ainda está aí? O grande problema é que, mas é sábado, não pode curar no sábado. Hipócrita. Jesus certa vez ele disse o seguinte: vem cá, se o teu jumento cair numa vala e tiver para morrer, você deixa ele morrer ou você tira ele de lá no sábado? Aí os doutores falam assim: não, tira de lá no sábado. Ué, se você tira de lá no sábado porque ele está morrendo, por que o Filho do Homem não pode curar no sábado? O Filho do Homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o Filho do Homem. Ele está acima do sábado. A religião, ele não cabe na religião, ele é tão grande que a religião faz parte de tudo aquilo que ele tem para derramar sobre a terra. Não seja um beato, não seja uma pessoa. Eu tenho dito nesta casa, eu falo com os pastores, vão ter momentos que vão entrar pessoas nessa casa e que elas vão ter todo o aspecto de pessoas mundanas. Mas às vezes Deus quer experimentar a gente para saber onde está o nosso coração. Porque Deus não quer que a gente olhe para elas como o mundo olha. Vão ter pessoas que vão entrar por essa casa, por essas portas, e que muitas pessoas não vão dar nada por elas, mas é isso que nós precisamos entender. Não tem a ver com o que os outros pensam, tem a ver com aquilo que Ele fala ao nosso coração. Deus nos manda abençoar pessoas, mas pastor, e se ela não merecer, isso é problema dela, não é teu. Todas as vezes que eu fui generoso com pessoas, e muitas vezes quebrei a cara, mas eu pergunto para você, tem me faltado alguma coisa? Não tem. Não tem. Mas pastor, não te enganaram? Não tem problema, eles enganaram a eles próprios, não me enganaram. A Bíblia diz que o Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento. Quanto mais você conhece Jesus, mais você quer conhecer. Quanto mais você conhece, mais conhecimento você quer ter dele. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não se estuda. Pastor, eu agora determinei, eu vou ler a Bíblia agora 5 vezes no ano. Glória a Deus e aleluia, você vai ser um conhecedor das Escrituras. Mas isso não faz você conhecer o dom da igreja.
A minha Bíblia, igual a tua, diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. Deus não se estuda, Deus se experimenta. Deus é o agir, Deus é o mover. Deus é você entender através do Evangelho como você precisa agir diante de situações adversas. Hoje eu tive uma conversa linda com a minha esposa. Uma situação que há anos se arrasta. E para a glória de Jesus, eu creio no meu espírito que hoje foi resolvido. Porque não se trata de quem tem razão. Se trata do que é certo. Eu não quero ter razão contigo. Eu quero ser feliz. Quando alguém vier roubar a tua capa, acredita nesse livro, dá também a tua túnica. Se alguém mandar você caminhar 1 milha, caminha 2 com ela. Mas pastor, eu vou sair perdendo. Não vai não. O mundo diz que você vai, mas você sai ganhando. Porque o Evangelho é para aquele que de fato quer ser transformado. Jesus, ele trabalha no teu e no meu interior através da vida de pessoas. Eu já falei algumas vezes aqui. Um dia eu pedi para Deus paciência. Sabe quem Deus me deu? O meu filho João. Cadê meu príncipe? Está onde? Está lá atrás. Está lá dentro. Me deu o João. Falei, Jesus, eu nunca pensei que fosse tão difícil ter paciência. Ele é um príncipe. Aí ele lá em cima. Dá um glória a Deus pro João aí, dá? É o amor do papai dele, mas eu vou te falar um negócio. Haja paciência. Pensa num garoto difícil. Mas é um príncipe. Então quando você pedir para Deus, me dá força, Deus vai te botar em algumas lutas. Cuidado que você pede para Deus. Deus me dá dinheiro. Ele vai te dar muito trabalho. Muito trabalho. Porque trabalhando muito você tem muito dinheiro. Não vai cair um saco do céu com notas de 100. Não vai. Deus me dá um bom casamento. Vão ter algumas lutas. Me dá um bom casamento. Vão ter algumas lutas. Eu falei no começo da pregação, se a gente pudesse mostrar por fora o que a gente está vivendo por dentro, então eu vou perguntar de novo. Me dá um bom casamento. Eu vou falar por você, glória a Deus. Às vezes a gente está tão preocupado de mostrar para os outros. A gente sai de casa brigado, sem se falar. Mas quando chega na porta da igreja, me dá a mão para que todos vejam que a gente está bem. Deus está falando com alguém aí. Porque a tua preocupação é mostrar para as pessoas que você está bem e não você entender de fato quem você é. Aquela mulher entrou encurvada na sinagoga, mas naquele dia o dono da sinagoga estava lá. Então às vezes é melhor, se você veio brigar de casa, fala assim, ó, eu não vou pegar na tua mão, mas eu vou orar para que Deus tire do meu coração o sentimento que eu estou por você. É muito melhor ser verdadeiro do que ser mentiroso. Eu estou te ensinando algo que eu tenho aprendido com o Senhor. Eu não sei tudo, pelo contrário, longe de mim. Mas eu estou todos os dias tentando ser um marido melhor, ser um pai melhor, ser um amigo melhor, ser um pastor melhor. Cada dia, aconteceu comigo algo lindo que eu falei com a minha esposa. Eu vou viver esses dias aí, algo assim que eu sei que para mim está resolvido, mas no mundo espiritual não está. A minha mulher às vezes fala assim, mas Léo, de novo? Eu falei, de novo. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, pastor, mas eu dei oportunidade para uma pessoa, ela não soube aproveitar. Amém. Se ela não soube aproveitar, ela que perdeu. Mas isso não pode mudar quem você é. E porque agora ela não soube aproveitar, você não dá mais oportunidade para ninguém. Porque agora você fechou o teu coração
e deixou de ser quem Deus chamou para ser, por causa de alguém. Isso nunca foi a identidade do Senhor. Jesus chega no Rio Jordão e ele vai ser batizado. João olha para ele e fala assim: ei, quem tem que ser batizado por você sou eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias do teu pé. Aí ele fala assim: é necessário, João, para que se cumpra as escrituras. João vai lá e batiza ele. Quando ele sai da água, a Bíblia não diz: este é o meu profeta, este é o meu pastor, este é o meu rei. Não, a Bíblia diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Jesus começa o ministério dele aos 30 anos de idade. Ele é batizado, e depois que ele é batizado, ele é levado ao deserto. Ele passa por todos os processos. Eu pergunto: por que você quer pular a etapa? Ele, sendo Jesus, ele cumpriu exatamente tudo que tinha que ser cumprido. Ele, com 12 anos, Márcio, ele estava na sinagoga ensinando. Lá no templo ensinando. Os caras ficavam impressionados com a inteligência e a sabedoria dele. Mas aí você vê depois Jesus, depois de 12 anos, leva um tempo, ele aparece em cena com 30. Porque tudo é um processo. Davi foi ungido com 16 anos de idade. Davi, com 17 anos, Davi fica 13 anos fugindo de Saul. Com 30 anos ele assume o trono. Eu pergunto para você: Deus errou a conta? Ungir ele com 17 e depois demorou muito para ele poder assumir o trono? Não. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Deus tem promessas sobre a tua e sobre a minha vida, mas Ele só vai fazer com que as promessas se cumpram no tempo em que nós estivermos capacitados para vivermos aquilo que Ele tem para nós. 18 anos. 18 anos aquela mulher tinha uma enfermidade que Satanás colocou sobre ela. Eu pergunto: Jesus demorou a chegar na sinagoga? Não. Ele chegou no tempo certo, porque Iode e Rit formam 18 anos. O Deus que coloca a mão e protege é o Deus que guarda e que cerca e que protege. Então tudo acontece no tempo determinado. Uma mulher que agora olhava para baixo, que chegava da sinagoga, que era costume de ir todas as vezes na sinagoga, agora chega um dia que o dono da sinagoga está lá dentro dela. E quando ele encontra com ela, ela fica ereta e ela começa a olhar para o alto. Eu fico imaginando quantas coisas aquela mulher deixou de conquistar, porque os olhos dela estavam somente para baixo, e agora ela começa a enxergar para o alto, porque quem olha para o alto consegue entender os projetos de Deus. Nós não somos conduzidos por um mundo terreno e tenebroso, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o trono do Pai está lá no terceiro céu. Você sabia disso? Existem 3 céus. Um dia a gente entra mais sobre isso. Lá no terceiro céu, Ele está lá no trono dele, lá aguardando eu e você. Mas a Bíblia diz que nas regiões celestiais existem guerras. E quando nós oramos aqui embaixo, o grande problema não é você enxergar Jesus. O grande problema é Jesus enxergar você. Por isso que Mateus 6 é lindo. A Bíblia diz: quando você orar, entra no teu quarto e o teu pai, ele não diz que teu pai que te ouve em secreto. A Bíblia diz que teu pai que te vê em secreto. Porque o grande problema não é você ver Jesus. O grande problema é Jesus ver você. E quando você entra no quarto e ele te vê, ele: opa, por que está encurvado igual aquela mulher? Seja curado agora. Ele coloca a mão sobre a tua cabecinha ali. E você no espírito que andava curvado, você começa a se levantar e começa a ficar ereto. Você começa a entender, existem cargas, existem pesos que o diabo tem colocado sobre a vida de pessoas. Existem pessoas que no espírito andam encurvadas. Existem pessoas que andam com tanto peso nas costas, e que elas chegam em casa, a primeira coisa que elas fazem é tirar aquele lixo das costas e colocar do lado
da porta de casa. Só que é triste dizer isso, no dia seguinte, quando ela acorda, antes de sair de casa, a primeira coisa que ela faz é meter a mão naquele lixo todinho, colocar de novo nas costas e continuar carregando aquele peso. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, Jesus está aqui para tirar o peso da tua vida. A Bíblia diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Tudo que tem peso é qualquer coisa, menos Jesus. O evangelho não pode ser pesado. Você não pode vir para a igreja como um peso. Ih, hoje é dia do culto, tem que ir para o culto. Deixa eu te dar um conselho, não venha. Como assim, pastor? Eu estou te falando, não venha. Pastor, você está maluco? Não, não estou. Porque se você vier achando que é um peso, você vai vir. Mas o dono da igreja vai estar aqui e não vai ver você. Quando chegar o domingo, pega a tua melhor roupa, coloca o teu melhor perfume, coloca o teu melhor relógio, se arruma como se você estivesse indo se encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Venha para cá com uma expectativa no teu coração. O que o Jesus vai falar hoje? Eu não sei o que ele vai falar, mas ele basta uma palavra para mudar a minha e a tua vida. Aquela mulher não precisou de muito, ela só precisou ser vista. Quando ele viu aquela mulher, ele falou, ei mulher, peraí. Devia ter um monte de gente na sinagoga. Ei, você, eu quero falar contigo. Aí eu fico imaginando ela. Deve ser alguém aí, ó. Ela não está enxergando nada. Não, é você. Eu? Quem é esse cara? É Jesus. Seja curada. Coloca a mão sobre ela. Sabia que eu nunca consegui desfrutar de tanta beleza porque os meus olhos só estavam na terra. E agora eu vejo como é lindo o mundo. Porque quem olha para o alto consegue ver o sol, consegue ver o céu, consegue ver coisas que quem olha para baixo não enxerga. Jesus chamou você para olhar, para sonhar grande. Jesus chamou você para viver coisas grandes. E eu não estou dizendo aqui que você vai ser rico, não. Isso é conversa fiada. Se o propósito de Deus foi que você seja abençoado e rico, Ele vai te dar toda a riqueza da terra. Ele diz assim, a prata e o ouro pertencem a mim, riquezas e bem duráveis estão comigo, eu, Senhor. Então se Ele quiser te dar, Ele te dá. Mas o evangelho não é feito de riqueza terrena. O evangelho é feito de riqueza espiritual. Esse final de semana a gente foi para Anga. A gente foi descansar um pouquinho, que estava muito cansado. Eu conversava com meu cunhado Reinaldo, a gente passava ali e via cada mansão. Casas de 20 milhões, de 15 milhões, cada casa linda. E o Senhor falava com o meu coração, filho, sabe quantas pessoas que trocavam tudo para ter aquilo que você está tendo? Sabe quantos desses aí são ricos aos olhos de muitos, mas são pobres aos olhos de outros? Filho, eles têm tudo, mas no fundo eles não têm nada. E eu não estou dizendo que são todos, pelo amor de Deus, tá? Um dinheirinho na conta e um barquinho ali na porta é bom. É ou não é? Vamos ser sinceros, é ou não é? Lógico que é. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: nós precisamos amar ao Senhor, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O desejo do meu coração é que você saia daqui essa noite, diante de tudo que você ouviu. Grave só uma coisa, por favor, no seu coração. Jesus não te chamou para ficar olhando para o chão. Jesus te chamou para olhar para o alto. Jesus não te chamou para andar encurvado com os pesos que esse mundo tem tentado colocar sobre a sua vida. Fardos que têm roubado a glória de Deus no teu lar. Seja leve. Olhe para o alto. Procure ser visto pelo dono da sinagoga. Porque quando ele te encontrar, é questão de tempo. Ele vai tocar na tua vida. E ele vai dizer uma coisa para você: ei, levanta. Levanta, chega de ficar olhando para baixo. E olha para o alto. Que Deus te abençoe nessa noite. Que a glória de Deus invada a tua casa e a tua família. Que o Senhor Jesus derrame sobre a tua vida um discernimento de espírito. Essa é a minha oração. Para que você veja que a maior alegria da vida de um homem não é aquilo que ele tem, mas é aquilo que ele é. Que Deus te abençoe nessa noite. E que juntos possamos continuar adorando ao Senhor,
e entendendo que aquilo que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que nossa mente tenta imaginar. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus.